Oi, gente, tudo bem? Ai, meu Deus, quanto tempo. Tô até nervosa de gravar. Ai, eu acho que tá na hora de voltar, né, pro YouTube, né? Eu acho que já deu muito tempo sem aparecer por aqui. E bom, eu tô aqui, ó, com meu cafezinho. E eu tava aqui pensando no seguinte: o quanto é importante, não repara não, meu cabelo tá. Só acordei, gente, só tô vivendo mesmo. O quanto é importante a espiritualidade, colocar situações na nossa vida aonde a gente seja desafiado, tá? Desafiado a evoluir. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente tá na nossa zona de conforto, a nossa mente, ela ela é filha da puta, tá? Por quê? Porque a gente se acostuma com um certo padrão de pensamento e aquele caralho daquela programação fica rodando no fundo da cabeça infinitamente. Então, assim, como mudar um padrão de pensamento? Como mudar um padrão de pensamento? Se você não for desafiado, se não tiver alguma coisa na sua vida que esteja te tirando da zona de conforto, ou talvez tirando o seu chão, a tendência é você ficar no mesmo padrão de pensamento. Aquilo fica rodando na sua cabeça, no background, no fundo, sabe? Infinitamente. Ou aquele pensamento, ou loopings de padrões de pensamentos semelhantes. Entende? Então, quando a gente tem alguma coisa muito desafiadora na nossa vida, que é como se o cenário literalmente estivesse mudando, só que você ainda tá no lugar, sabe? Uma casa tá em construção, só que você tá dentro dela. E como é que você vai fazer para continuar existindo sem sucumbir, sem surtar? Como? Você vai ter que ser obrigado a adquirir um novo padrão de pensamento, certo? Porque você tá vendo, as paredes estão caindo, o teto tá mudando, as coisas estão acontecendo e você só tem aquele lugar para morar, né? Isso é uma metáfora, tá? Que fique bem, que fique bem claro. Então, assim, a sua vida está sendo reformada, as pessoas estão mudando, as situações, enfim. E você está vivendo a sua vida, você está dentro da sua skin, você está dentro do seu corpo, você está dentro da sua vida, você não tem como sair de você. O que você tem que fazer? Você tem que mudar a qualidade e o padrão e o perfil de pensamento que você tem. Isso funciona mais ou menos assim. Eu acho que o mais básico de tudo seria mudar o ângulo, sabe? Se você enxerga somente esse lado aqui, agora você vai enxergar esse lado e esse lado da situação. Quando a gente abrange o ponto de vista, quando a gente expande o nosso ponto de vista em relação a uma determinada situação, a gente adquire ferramentas emocionais para poder lidar com essa determinada situação, entende? Então, assim, por exemplo, uma coisa muito comum que acontece com a gente.
padrão de vitimismo. Quando acontece alguma coisa com a gente tende, se a gente não tem autorresponsabilidade emocional, a gente tende a projetar para o outro a nossa frustração, certo? É que eu tirei o aparelho e tem um metalzinho aqui, eu tô falando tudo doido, tô falando tudo enrolado. Então, assim, a gente tende a projetar para fora. Isso faz com que a gente seja pessoas frágeis, vulneráveis, emocionais excessivamente. Então, assim, e o padrão de vitimismo é uma coisa que atrapalha demais, porque a gente sempre tá projetando para fora uma responsabilidade que, na verdade, é nossa. Ninguém, na verdade, tem o poder de interferir na nossa vida e nas nossas emoções, a não ser que a gente queira. Então, como que a gente faz nesse caso? Que isso é só um exemplo do que eu tô falando, né? Começar a enxergar a situação por um ponto de vista diferente. Como? Entendendo que a pessoa tem as peculiaridades dela e que todas as ações que ela faz e ela tem, na verdade, é ela colocando para fora o que ela é. Então, ao invés de olhar só a ação da pessoa, eu olho também quem é a pessoa. Entendendo que a pessoa por dentro, ela é o que ela é e ela coloca para fora, ela joga para o mundo o que ela é, o que ela tem, independente se é comigo, se é com o João, se é com a Maria. Isso a gente tira o foco do vitimismo de achar que alguém faz alguma coisa de propósito pra gente pra ferir. Que alguém faz alguma coisa de forma proposital porque sou eu, porque é comigo. E não. Todo mundo, na verdade, tá projetando no outro o que é em si mesmo, dentro de si. Então, assim, basicamente, né, quando a gente consegue adquirir uma nova mentalidade, novos pontos de vista em relação a alguma coisa, a gente se torna menos vulnerável, a gente se torna menos emocional e a vida flui mais fácil. Mas como eu sou uma pessoa que, né, aqui ó, não me deixa mentir, sou uma pessoa totalmente, né, espiritualizada. Eu acredito que sim, a espiritualidade ela usa situações e pessoas justamente para que a gente possa adquirir um novo padrão de pensamento, porque o padrão de pensamento é a única coisa que realmente tira a gente de onde a gente tá para onde a gente quer ir. Entende? Nada acontece só nas emoções. Porque tem muita gente que fala: "Ah, você tem que sentir". Mas a gente sente conforme a gente pensa. Se a gente quer criar uma vida diferente, a gente tem que sim mudar a estrutura do nosso pensamento. E isso é um trabalho desafiador, mas ele só acontece quando a gente é desafiado pela vida. Então, literalmente, para mim, a espiritualidade, ela coloca a gente em situações onde a gente seja literalmente desafiado a transmutar e adquirir uma nova mentalidade. Para mim, esse é o segredo, adquirir uma nova mentalidade. E o ser humano, sinceramente, a gente é um bichinho acomodado, nós somos acomodados. E se a gente não tá em situações, não é assim que a gente vai agora, a gente tá sobre o arquétipo do herói e da heroína o tempo inteiro, porque a vida tem que ser uma grande batalha, tem que ser uma grande luta, tudo tem que ser conquistado com suor. Não é disso que eu tô falando. Mas se a gente não é exposto a situações que desafiam a gente não sai muito do lugar, não é verdade? É verdade, é verdade. Então, é bom que a gente enxergue os momentos de mudança e de desafio como um presente. Como um presente da espiritualidade,
no sentido de que ela tá dando uma oportunidade pra gente, da gente crescer. E ontem, no Instagram, eu vi um desenho que uma professora Lúcia, alguma coisa lá, ela desenhou, eu vou fazer aqui pra vocês. Ó, ela desenhou isso daqui. A gente tá nesse patamar, certo? Certo. E o que que acontece? Vem um desafio e a gente fica aqui, ó. A gente não consegue subir sem os desafios. Porque a gente bate aqui uma hora, entendeu? E é essa barreira aqui que faz a gente adquirir uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar e que a gente eleva a nossa alma pra gente aqui, ó. Aí a gente vem aqui de novo, ó. Se não tiver isso daqui, a gente vai direto toda a vida. Então, essas barreirazinhas é o que, na verdade, faz a gente crescer e evoluir. E a gente se livra de padrões ancestrais que estavam travando a gente, entendeu? Porque sim, fica no nosso campo morfogenético muita história dos nossos ancestrais, entendeu? Tem memórias no nosso DNA da nossa família, de tantas gerações para trás, para quem acredita vidas passadas, entendeu? Então, assim, se a gente está aqui para evoluir, vamos evoluir. Não é fácil? Não é fácil. É difícil pra caramba mudar padrão de pensamento? Caralho, é muito difícil, muito difícil. Eu tenho algumas coisas que ficam rodando na minha cabeça involuntariamente, tipo no automático. E eu falo, caralho, mente, eu tive a ideia desse vídeo justamente porque eu tava ali no banheiro agora. Eu tava, caralho, mente, caralho. Para de pensar nisso, cara. Porque fica um padrão repetido. Eu falei assim, ô mente, na moral, você não tem coisa melhor pra pensar? Você não tem coisa melhor pra pensar? Você tem tanta coisa pra pensar, você tá fazendo tanta coisa da sua vida. Por que que esses pensamentos insistem em rodar, 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 rodar? Entende? Aí você tem que vasculhar na sua vida quais são os seus motivos. Eu sei quais são os motivos pelo qual algumas coisas ficam rodando na minha cabeça. E a gente está trabalhando nisso. Mas o fato de você pensar no que você está pensando é muito importante. Porque você vê o inimigo. Você detecta o inimigo. Entende? Você fala, vi você? Vem aqui, vamos conversar. Vamos pensar em outra coisa agora. Não é você colocar um concreto e esconder de você mesmo que você está pensando nisso. É o oposto. Você entende? É o oposto. É você olhar de frente e falar: eu estou te vendo, padrãozinho de pensamento de merda. Vem aqui, vamos conversar. E se vir de novo, beleza. Olha para ele de novo e fala: cara, até aqui você me ajudou, mas eu acho que agora está na hora da gente adquirir uma nova mentalidade, um novo perfil, um novo padrão de pensamento com uma qualidade melhor. Entende? Então, assim, é fazer de todas as partes do nosso ser e principalmente da nossa mente, nossos amigos. Todo o nosso corpo, nosso sistema digestivo, nossas emoções, todos os nossos órgãos, o nosso cérebro enquanto físico, mas também enquanto mental. Fazer de todo o nosso ser, integrar todo o nosso ser com a nossa alma. Sem brigar com as nossas partes. Integrando as nossas sombras. De uma maneira que a gente tenha paz interior. Isso não significa que a gente não vai ter insônia, isso não significa que a gente não vai ficar preocupado essa noite.
Jesus amado. Minha cama sabe. Mas assim, faz parte. Entende? Faz parte. Tô aqui, tô viva. Ó. É isso. É entender que ninguém é vítima de nada. Que tá todo mundo construindo a sua própria história no seu próprio tempo, com os seus próprios desafios, exatamente no nível que você tá preparado para viver. Entende? Ah, eu poderia falar muito sobre esse assunto, mas eu acho que já deu para entender. Já tem 15 minutos de vídeo. É isso, galera. Beijo, amo vocês. Estava com saudade. Tchau!